E nesse mês de agosto, nós estaremos iniciando um estudo, tá? Todas as manhãs nós estaremos aqui, um estudo que nós sempre praticamos, e o tema que nós iremos falar durante alguns domingos será a respeito da santidade. E espero que toda a igreja possa participar. Creio que vai ser momento em que nós iremos crescer, e esse tema é bastante desafiador, mas é um tema que glorifica o nome do nosso Senhor. Então, virão mensagens aqui que possa fazer com que nós possamos crescer como cristãos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? E nós vamos falar aqui, o tema específico desses estudos será o efeito da santidade. O efeito da santidade. E esta manhã eu queria começar esse estudo falando mais um estudo introdutório. Nós vamos falar algumas questões e a partir de cada domingo nós iremos colocar alguns assuntos específicos para crescermos, né, em santidade, que creio eu que é a vontade do nosso Deus para toda a igreja. Então, queridos, vamos abrir, nós vamos ler apenas 2 versículos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2, que diz o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser, você pode repetir comigo? Chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra e peço, ó Deus, que através deste tema, dessas mensagens que serão ministradas aqui na nossa amada igreja, nós possamos ter um tempo de crescimento, ter um tempo de edificação, e que acima de tudo o nome do Senhor seja engrandecido, Pai. Portanto, seja conosco, e que seja o Senhor que esteja ministrando no coração da Tua igreja. Amém e amém. Queridos, a Bíblia declara que nós podemos perceber aqui o que lemos, que somos chamados por Deus. Todos nós somos chamados por Deus. Não só apenas aqueles que estão a serviço de Deus, mas todos aqueles que são chamados por Deus. Ou seja, a partir do momento que eu me converto, eu entreguei a minha vida para Jesus, isso significa que eu fui chamado por Deus. Mas às vezes nós associamos a expressão chamado a um mero convite ao serviço. E não é apenas isso. Há algo muito maior que isso. A Bíblia define o chamado de Deus para o homem como uma convocação a ser e não meramente a fazer. Isso precisa ser guardado em nossos corações. E é por isso que eu vou ler mais uma vez o versículo número 2 de 1 Coríntios, para isso ficar no seu coração. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, para ser. Então a palavra aqui, meus irmãos, a ênfase desse texto está no ser, na palavra ser. Paulo, nesse versículo, ele está falando que foi chamado para ser apóstolo. E nós, ser santos. Sermos santos. Então, meus irmãos,
o nosso chamado divino não está apenas a uma tarefa de executar, uma missão a cumprir ou um trabalho a fazer. E se nós pensarmos dessa forma, se nós formos chamados apenas para servir ao Senhor, nós vamos valorizar apenas a habilidade que nós temos, a capacitação para a produtividade, em detrimento da importância do nosso caráter. Quero que vocês entendam que o nosso caráter, ele é muito mais importante para Deus do que o nosso serviço. Para que vocês venham entender. O nosso grande desafio não está apenas em saber as palavras certas a dizer, ou coisas certas a fazer, mas está em se tornar a pessoa certa. A forma como Deus deseja que nós venhamos a ser. Pessoas que venham refletir a imagem e semelhança do nosso Senhor. Que nós possamos ter a mente de Cristo. Então, meus irmãos, o nosso chamado começa pelo ser. Ser. Não fazer. É importante sabermos que, para nós fazermos com eficácia para a glória de Deus, nós precisamos ser primeiro. Ser o quê? Ser o quê? Posso ouvir? Amém? Santos. Santo. Pessoas separadas. Uma mente voltada para Cristo, por uma mente transformada. Aquilo que eu fui antes, agora eu sou diferente. Queria ler com vocês Romanos 1:7. Que diz o seguinte, olha Paulo dizendo à igreja de Roma: a todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos. Olha aí. Então, ser santo. Então, meus irmãos, é sobre esta ideia, essa ênfase do ser, é que eu quero destacar algumas verdades bíblicas a respeito da santidade. E a primeira delas que nós podemos dizer aqui que o aperfeiçoamento das habilidades para fazer não substitui os requisitos do ser. Guarda isso no seu coração. Todo cristão, meus irmãos, é chamado para a santidade. E, dinamicamente, é chamado para o serviço. Isso é fato. Mas nenhuma habilidade está acima da santidade. Guarda isso no seu coração. A minha habilidade nunca vai substituir o que eu tenho que ser. Nunca tivemos nos dias de hoje pessoas tão habilidosas para servir a igreja e o reino de Deus. Se você olhar no século 21, nós podemos ver que nós temos pregadores poliglotas, pessoas que falam de uma forma muito eficaz, muito bonita, pastores terapeutas, mentores, empreendedores do reino. Nós temos de tudo no século 21. E não só pastores, mas membros da igreja. Hoje a igreja ela é muito capacitada, mas nenhuma habilidade está acima da santidade. O que Deus importa em primeiro lugar em nossas vidas é se nós estamos de uma vida íntegra com Ele. E nós, queridos, como igreja, nós não podemos negligenciar essa posição. O caráter do cristão é mais importante do que a sua habilidade. Amém? Quem está comigo diz um amém. Então, meus irmãos, nenhuma habilidade substitui a santidade. Segunda coisa, a verdadeira santidade requer esforço da nossa parte. Não se esqueçam disso. Deus, Ele trabalha em nosso favor, mas também nós precisamos trabalhar, fazer a nossa parte para alcançarmos a verdadeira santidade. Queria abrir com vocês o livro de Efésios, capítulo de número 5. A Bíblia fala no versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma
suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes antes sejam, pelo contrário, ação de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só refletir, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Meus irmãos, isso significa que nós precisamos nos esforçar para buscar, para encontrar a verdadeira santidade. Agora, isso entristece muito o meu coração, é que, infelizmente, nem todos estão dispostos a fazer. Nem todos estão dispostos a abrir mão, muitas vezes do seu ego, muitas vezes da sua forma de pensar. E isso me entristece o meu coração, porque se nós somos novas criaturas, nós precisamos ter uma mente de Cristo. Então, quem conduz a nossa mente é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo, ele ora aos romanos dizendo, Romanos 12, versículo 1 e 2, todos conhecem. Então, meus irmãos, ele ora para isso, para que a nossa mente seja uma mente de Cristo. Que nós não venhamos nos contaminar com este mundo, mas que temos sempre a nossa mente voltado para Deus. Portanto, irmãos, nós precisamos cooperar com a graça de Deus para produzir o fruto da santidade em nossas vidas. Lá em 2 Coríntios 7:1, diz algo muito forte para todos nós, que diz o seguinte, 2 Coríntios 7:1. Tende, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto de carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aos coríntios aqui. Ele fala para a gente nos santificar, tanto na carne como no espírito. Não é só na carne, é no espírito também. Meus irmãos, nós precisamos aprender, sabe o quê? A ter temor de Deus. A Bíblia fala que que os demônios, eles o quê? Eles tremem de Deus. E eu fico assustado quando um cristão, ele não teme ao Senhor. Isso me assusta. Isso tem me assustado, principalmente nos dias de hoje. Porque hoje nós podemos ver as coisas, está acontecendo tanta coisa, tanta libertinagem dentro da igreja, cara. Eu fico assustado. Muita gente mudando o conceito do que é o Evangelho. Mudando o conceito da graça de Deus. Que tudo posso, Deus me aceita como eu sou. Rapaz, eu fico assim, Senhor, será que essas pessoas estão limitando o seu poder de transformar vidas? Que o maior milagre que eu vejo de Deus em nossas vidas é a nossa vida transformada. Eu lembro o quanto eu fui transformado. Agora tudo posso. Hoje,
Me assusta ver casamentos sendo... As pessoas hoje se separam como se fosse uma coisa normal. Deus me entende? Não entende não, irmãos. Se você olhar em Hebreus capítulo 13, queria abrir com vocês. Vamos abrir em Hebreus capítulo 13. Não está no meu esboço não, mas eu vou abrir essa questão aqui, para entendermos que nós não precisamos nos esforçar. Hebreus 13, seguinte, versículo 1. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Olha o versículo 4. Digno de honra entre todos seja o quê? O matrimônio. Bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e o quem? Os adúlteros. Aí eu fico pensando assim, hoje as pessoas têm a ideia de que Deus não é juiz. De Deus que não vai pesar a mão. De Deus aceita tudo. Deus aceita tudo, eu estou sofrendo. Não, irmãos. Nós precisamos aprender a estudar a Bíblia. E entender quem é Deus. Da mesma forma que Deus ama, mas também Deus é juiz. O amor e o juízo de Deus estão de mãos juntas. Estão de mãos juntas. E é por isso que eu li aqui a leitura bíblica no livro de Hebreus capítulo 12. Para todos nós entendermos que Deus é santo, Deus é amor. Mas também Ele é um Deus que disciplina. E é onde Ele demonstra o amor dEle. É no juízo, meus irmãos. É sabermos que o Deus é juiz. Nós precisamos saber o quê? Que Ele tem um governo. Ele tem a forma dEle como nós devemos andar. E ninguém vai ser esquecido diante dos olhos do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos nos esforçar. A vida cristã exige esforço. E é por isso que muitas vezes eu falo aqui, vida cristã não é para qualquer um não, irmão. Muitas vezes, muita gente tem um mau entendimento da lei com a graça. Eu vou ser bem honesto com você, viver a graça é mais difícil que viver a lei. Eu não sei se vocês estudam o capítulo 5 até o capítulo 7 do livro de Mateus, que fala a respeito do Sermão do Monte. Rapaz, aquilo ali é só a graça de Deus para a gente viver. E se eu não buscar essa santificação, essa vida com Deus, eu não vou conseguir viver. Então, por isso, há um preço a se pagar. Nós precisamos nos esforçar. Então, meus irmãos, eu vejo, por mim, a necessidade que nós temos de voltarmos para a palavra. É hora de nós resgatarmos a verdade bíblica. E de que o nosso chamado não é um negócio para satisfazer os nossos desejos. E nem massagear o nosso ego, e nem para mostrar as nossas habilidades. Mas mostrar que nós somos filhos de Deus. Que nós fomos alcançados pela graça de Deus para refletirmos a glória de Deus que está sobre mim e sobre você. Amém? A santidade também, irmãos, é um projeto divino, viu? É um projeto divino. Vamos ler Levítico 20 e 26. Projeta aí para mim, Levítico 20 e 26. Vamos ler todos juntos? Ser-me-eis, porque eu, o Senhor, sou, e separei-vos dos povos para serdes. Então, se você quer fazer parte, você que faz parte da família de Deus, você precisa ser o quê? De novo, a ênfase aqui está no ser. Está no ser. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 e 16. Eu acho que todos conhecem essa passagem,
que o apóstolo Pedro diz para a igreja do Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Creio eu que ninguém aqui é ignorante, irmão. Todos aqui conhecem a palavra de Deus. Ninguém aqui é nécio no conhecimento da palavra de Deus. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, portanto, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o que vosso procedimento. O que significa isso, meus irmãos? A palavra de Deus nos exorta uma vida diferente daquela que nós tínhamos antes da nossa conversão. O que eu acho mais interessante ainda é que não está baseada apenas em uma área das nossas vidas, é em todas as áreas das nossas vidas, é em todo o nosso procedimento. Não existe aquela questão, aqui eu sou santo, aqui eu vou viver para o reino de Deus, mas aqui não, aqui eu vou dar um jeitinho, eu vou viver. Não existe isso, irmãos. Isso é sinal de uma conversão falsa, daqueles que pensam dessa forma. Então, o santo, eu não sou muito bom no escrever não, mas escrevi isso. O santo nos chamou para sermos santos em toda a vossa maneira de viver. Não está aí na projeção não, Dani? Aí, guarde isso no seu coração. Deus nos chamou para sermos santos em toda a vossa maneira de viver. Em tudo, irmão. Em tudo. Em nome de Jesus, vamos guardar nossa mente. Vamos guardar os nossos corações. A santidade não é ocasional e nem limitada a uma área ou outra. Em tudo. Todo o nosso procedimento deve refletir a glória de Deus. Procedimento, atitudes, pensamentos, palavras. A santidade, queridos, assim como o pecado, é uma questão de quê? De natureza, viu? Antes da nossa conversão, a Bíblia fala que nós éramos, por natureza, filhos da desobediência. Efésios 2:3. Coloca aí para mim, por favor. Efésios 2:3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Antes da minha conversão, eu tinha uma natureza. Desobediência. Essa natureza carnal. Filhos da desobediência. Essa era a nossa natureza. Mas depois do novo nascimento, a Bíblia fala que nós precisamos ser participantes da natureza divina. E com essa participação da natureza divina, nós nos tornamos filhos da obediência. 2 Pedro, verso 1:4. Coloque para mim. 2 Pedro 1:4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 1 Pedro 1,14. Mais um versículo. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. É 1 Pedro, bem. 1 Pedro 1,14. Está errado aí. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Guarde esse versículo no seu coração. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa
ignorância. Aí eu pergunto para vocês, em que você... O seu coração está inclinado aonde? Para onde? Para onde o seu coração se inclina? Para o seu prazer? Para aquilo que satisfaz a sua carne? Ou para a glória de Deus? Não podemos abrir mão do projeto de Deus, irmãos, nas nossas vidas. Por isso que nós precisamos adquirir essa natureza de santidade em nossos corações. A santidade não é uma opção, viu? Coloque aí, por favor. Ela não é opção, ela é um mandamento também. Os filhos de Deus devem ser santos, porque o próprio Deus é santo. Não se pode ignorar esse mandamento, irmãos. Isso precisa estar dentro dos nossos corações. Deus nunca ensinou que devíamos ponderar seus desejos e seus mandamentos para nós, viu? Você não encontra isso na Bíblia. Deus, ele tem uma norma, e ele não abre mão dessa norma. É ele que nos conduz. Ele nunca ensinou que devíamos ponderar os seus desejos e os seus mandamentos para nós, tomando como base nosso próprio julgamento, e então decidir o que queremos fazer a respeito deles. Seria fácil demais, irmãos. Senhor, eu aceito a sua vida, eu aceito o Senhor, Senhor, você é o meu Senhor, o meu Salvador, mas eu vou andar do jeito que eu quero. É fácil demais servir a Deus desse jeito, né? Deus nunca nos deu essa autonomia, meus irmãos. O Senhor é Senhor e pronto. É Ele que comanda. A Bíblia fala que nós não podemos viver de forma como nós queremos. Agora isso me traz uma preocupação. Porque isso não pode ser um peso para nós. Tá? Não pode. Eu já li alguns livros. A gente busca, né? A gente estuda. Existem algumas histórias do mundo antigo que a busca da santidade era algo muito terrível, muito pesado para as pessoas. Mas a busca da santidade, ela não pode ser assim, irmão. A busca de santidade para nós precisa ser prazerosa. Ela não pode gerar medo, ela não pode gerar dor, não pode gerar peso. Antigamente as pessoas sofriam. Muitas pessoas tinham que pagar penitência. Ah, eu pequei. Ah, eu não sei o quê. Ah, ó, eu não vou... Nossa, eu não dizimei, Deus vai pesar a mão sobre mim. Antes as pessoas tinham uma lavagem, eram colocado um peso no coração e na mente delas, em vez de trazer vida no coração delas, irmãos, matavam elas. As pessoas antigamente, se não ofertasse, não dizimasse, ia acontecer algo muito ruim na vida dela. Eu já cansei de ouvir, você não é próspero porque você não dizima. Você não é rico porque você não oferta. Coitado dos pobres. Das pessoas que são pobres, que Deus não permite elas prosperarem. O problema, irmãos, é isso. A ideia da oferta, a ideia de oferta, a ideia de dízimo, meus irmãos, é o amor que eu tenho ao meu Senhor, a gratidão que eu tenho por Ele me dar. Isso é ser santo. É um coração voltado para aquilo que é o seu Senhor. Eu queria que vocês abrissem comigo, coloque aí, por favor, João 14, 21. E eu queria que nós todos pudéssemos ler isso. Vamos ler todos juntos? Aquele que tem os meus mandamentos é os guarda. E esse é o que me ama. E aquele que me ama será... E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A santidade, meu irmão, eu tenho que buscar ela, porque eu amo meu Senhor. Esse mandamento de buscar a santidade,
Isso reflete o quanto eu amo o meu Senhor, o meu Deus. Isso, para mim, tem que ser um motivo de alegria. Você já viu quando você ama a sua esposa? Quem é casado aqui ama a sua esposa, não faz de tudo para alegrar o coração dela. Porque ela ama. Porque essa pessoa ama a sua esposa. Agora eu preciso ter esse amor com Deus. A principal forma de amar a Deus é seguindo os seus mandamentos. Eu tenho duas coisas no meu coração que está na Bíblia, que me tornam uma pessoa que eu sei se eu sou uma pessoa que verdadeiramente eu amo a Deus ou não. É quando eu guardo os mandamentos dele e quando eu amo as pessoas. Quando eu amo o meu irmão. São as duas coisas que a Bíblia me fala. Se eu não amar o meu irmão, eu não posso amar a Deus. E se eu não guardar os mandamentos do Senhor, eu também não amo o meu Senhor. Então, meus irmãos, essa santidade, ela precisa ser vivida entre nós como um mandamento, mas como prova de amor a Deus. E esse mandamento, meus irmãos, é algo que precisa ser leve em nossas vidas. Quando eu guardo o mandamento do Senhor, eu vou ter uma vida de santidade. E a vida de santidade, queira ou não queira, é uma ponte de intimidade com Deus. Eu só vou conseguir ter intimidade com Deus se eu tenho um relacionamento íntegro com Ele. A intimidade, ela me traz o quê? A ideia de que tem um relacionamento de intimidade, irmãos, de íntimo. De abertura, de confiança, de amor. Aí eu costumo ter essa intimidade. Você já reparou que os nossos relacionamentos, a gente só começa a ter intimidade um com o outro quando nós somos sinceros, nós amamos uns aos outros? Quando não tem esse relacionamento de amor, de transparência. Então, meus irmãos, a santidade, que é um mandamento para todos nós, ela é uma ponte de intimidade para com o nosso Deus. E por fim, para terminarmos esse primeiro estudo a respeito da santidade, como nós devemos alcançar essa vida santa? Como alcançar isso? Essa coisa assim que traz um certo desconforto em nossos corações. Porque muitas vezes quando eu leio a Bíblia, eu estou aqui, eu quero que vocês entendam que quando eu olhei para esse estudo aqui, isso mexe comigo. Isso me confronta. Isso quebranta o meu coração. E eu confesso para vocês entenderem que não tem super-herói aqui não. Eu fico com vergonha. Vergonha. Vergonha de Deus. Aí é onde eu entendo a graça. Mas eu preciso entender essa graça e viver para essa graça. Como alcançar a vida santa? Aí eu queria, mais uma vez, abrir lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Queridos, como alcançar essa vida santa? Participando da natureza divina.
É só dessa forma que nós vamos conseguir viver essa vida santa. E se deixar controlar por ela. Ser controlado por ela. Nós precisamos aprender a deixar Deus nos conduzir. A Deus ter o comando, Deus ter o controle. É igual aquele estudo sobre o Espírito Santo de Deus. Não tem como você deixar o Espírito Santo de Deus te levar se você ainda continua a estar seguro com seus pés na rocha, na terra. O rio precisa te levar. E aí, da mesma forma, Deus precisa te levar. Deus precisa te conduzir. Deus precisa levar você. É a única forma de nos escapar da corrupção e das paixões que há no mundo. Nós precisamos aprender a ser conduzidos por Deus. Quero que vocês entendam, meus irmãos, uma vida de santidade não é pela nossa força. Não é somente pela nossa força. Nós precisamos nos esforçar. Mas a partir do momento que eu me esforço, a graça de Deus inunda o meu coração e eu começo o que? A ser conduzido por Ele. Pelo Espírito Santo de Deus. Quero que vocês entendam que uma vida de santidade, nós não vamos conseguir viver com as nossas próprias forças. Nós não temos essa bagagem. Seja humilde. Seja sincero com você mesmo. Deixe de ser orgulhoso. Você não consegue viver uma vida de santidade com as suas próprias forças, com seu próprio entendimento. Você precisa ser conduzido por Deus. Porque Deus, Ele tem o poder de nos santificar. Como fazer isso? Meu irmão, isso é a obra da cruz. Nós temos que entender a obra da cruz. Nós temos que aprender o que significa a cruz para nós. A cruz não está apenas só baseado naquilo que traz para nós a salvação, a condenação. Mas a cruz também, ela me leva a ser conduzido por um Senhor. Por um Senhor, que morreu por mim para me direcionar aqui neste mundo. Nós devemos entender que Jesus Cristo, Ele morreu naquele dia, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo. E é Ele que conduz a igreja dEle. E nós precisamos aprender a ser conduzido por Ele. Nós precisamos aprender a ter uma vida de piedade, irmãos. A vida de piedade é um relacionamento correto com Ele. Quando eu tenho esse relacionamento correto com Ele, eu começo a ser conduzido por Ele. Simples assim. Aprenda a entregar a sua vida para o Senhor. Deixe Ele ser Senhor da sua vida. Deixe Ele ser Senhor da sua vida. A única forma de olharmos para um padrão de santidade na Bíblia é olharmos para Jesus. Ele é o padrão divino para todos nós. Amém, igreja?